Então, eu vou aqui ler a Bíblia em Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, Colossos, na Ásia Menor, ali, mais ou menos onde seria hoje a região da Turquia. Paulo está preso. E da prisão, ele escreve essa carta. E eu quero ler aqui a partir do versículo 3. E na versão que eu estou, a nova versão transformadora, ela diz assim, olha, ações de graças e oração de Paulo. Aliás, toda quarta-feira é isso que nós estamos fazendo aqui. Cada quarta-feira está sendo discutido uma oração do apóstolo Paulo. Não é? Paulo fez inúmeras orações nas suas 13 cartas que ele escreveu no Novo Testamento. E toda quinta-feira, hoje é quinta, toda quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre essas orações. Hoje é a oração de Paulo, que está aqui em Colossenses capítulo 1. E diz assim: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor para todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês poderão viver de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Esse é um texto lindo demais, é um texto especial que sempre me cativou, sempre me chamou a atenção. E a gente vai tentar entender algumas coisas aqui hoje, nesses minutos que nós temos. Paulo está na cadeia, como eu disse, e ele faz uma oração. Ele ouve falar, ele está preso. Então Epáfras vem até a prisão onde Paulo está e ele dá notícias do que está acontecendo na igreja em Colossos. E ele fala: Paulo, essa turma lá está muito boa. Eles estão amando sem parar. E isso é muito bom. E Paulo, então, ele faz essa observação. Ele diz assim: sempre oro por vocês, sempre, não é? E eu dou graças a Deus. É bacana isso, quando alguém pode orar por nós e falar assim: puxa, se eu penso a respeito dessa pessoa, eu louvo a Deus por ela. É uma pessoa especial, não é? Então ele diz assim: eu dou graças a Deus por você. Eu agradeço a Deus porque você existe. É isso que ele está dizendo, né? E ele diz assim: porque eu ouvi falar da fé que você tem em Jesus Cristo. A razão que Paulo agradecia a Deus por essa igreja é porque eles tinham fé em Cristo. Eles confiavam em Jesus Cristo. Eles acreditavam no Evangelho, na notícia do Evangelho. E Paulo diz assim: eu também ouvi falar do amor que vocês têm para com as pessoas. Eu ouvi falar do amor que vocês têm. E olha, imagine que você está numa situação e alguém diz assim: o que você diz a respeito de fulano? E você diz: olha, eu não sei muito para falar, mas eu sei que é uma pessoa que ama. Não é bacana? Isso é um negócio que embeleza a pessoa demais, não é? É um poder extraordinário. Amar é um poder, uma capacitação que Deus nos dá e que precisa fluir, precisa vazar de nós e alcançar as pessoas. O amor não pode ser uma coisa privada, particular, que você guarda só para você. Paulo diz assim: eu agradeço a Deus porque eu ouvi falar do seu amor que você tem
pelos os demais irmãos. É um amor que você tem pelas pessoas e você expressa isso, você não guarda ele para você, não é? E você tem esse amor. E Paulo diz assim, de onde vem esse amor? Por que se ama? Qual é a razão de você amar? Não é? Por que umas pessoas amam, outras não? Eu queria dizer aqui, pelas 3 coisas, por que essas pessoas amavam. O que faz alguém amar? Primeira razão para alguém amar é a esperança. Alguém que tem esperança ama. Uma pessoa sem esperança, desesperançosa, que não sabe o que vai acontecer amanhã, que está desesperado a respeito do seu futuro, ela não tem tempo para amar. Ela está tão preocupada consigo mesmo, centrada em si mesmo, de tal maneira tudo voltado para ela, que ela não tem a liberdade de pensar em alguém e de amar alguém. Ela não consegue simplesmente. Mas ela tem esperança, não é? Ela tem esperança, e porque ela tem esperança de que amanhã, o futuro, a eternidade estão seguras na mão de Deus, ela tem essa confiança, ela está absolutamente livre para amar. Paulo diz assim, o seu amor, ele vem da esperança confiante naquilo que está reservado no céu. Você sabe que tem uma herança no céu para você. Você sabe que tem o céu. E que lá no céu tem uma herança para você. E que essa herança está reservada para você. Porque você sabe disso. Você tem essa esperança no coração de que o dia que você fechar os olhos, você está na presença do Senhor, você está livre para amar. Isso é absolutamente extraordinário. Alguém que ama é alguém que tem esperança, não é? Agora, por que vocês têm essa esperança? Qual é a razão de você ter essa esperança? Paulo diz, vocês têm essa expectativa, essa esperança, desde que ouviram pela primeira vez as boas novas do Evangelho. Está aí. Essa esperança do céu só é possível quando a semente do Evangelho de Jesus penetra o nosso coração. Aí aquela semente entra no coração e brota e dá um fruto que se chama esperança. E da esperança nasce o amor. Mas o Evangelho precisou chegar até você. Você que crê no Evangelho, você que acredita que você estava perdido e Deus te encontrou, que você estava morto e Deus te deu vida, que você era um escravo e Deus te libertou do pecado, você que crê nisso, que Cristo pagou o preço que você jamais poderia pagar para ter acesso a Deus, um relacionamento com Deus, você que crê nisso, você que acredita na ressurreição dos mortos, que todos ressuscitaremos um dia e habitaremos com Cristo para sempre na nova terra e no novo céu, onde habita justiça. Você que crê nesse amor de Deus, você tem esperança. Esse é o evangelho lindo de Jesus. Agora, Paulo diz assim, e esse evangelho chegou como em você? Ele diz, esse evangelho chegou até você através de Epáfras. Alguém teve que falar. Alguém teve que anunciar. Em Romanos, Paulo diz assim, como crerão se não há quem lhes pregue? Como ouvirão se não há quem lhes anuncie as boas novas? Então, bendito, lindos, eles dizem, são os pés, lindos são os pés daqueles que correm pelos campos, pelas montanhas e vales, para fazer o evangelho, a boa notícia da salvação chegar até você. Alguém um dia compartilhou o evangelho com você. E nós precisamos agradecer a Deus por isso, que o evangelho chegou até nós. Imediatamente, eu penso em quem me evangelizou, mas eu também penso o seguinte, na responsabilidade que o amor me dá de eu também anunciar o evangelho para alguém. Por que eu posso ter esse amor por todos, por causa da esperança, por causa do evangelho, por causa que alguém falou do evangelho para mim? E eu mesmo posso falar do evangelho para alguém. E esse alguém vai ouvir as boas novas e vai ter esperança, e por causa da esperança vai amar. Essa é a lógica sequencial que nós precisamos tirar desses pequenos versículos aqui. Não perca isso em mente, porque Paulo fala o seguinte, vocês compreenderam, quando ouviram o Evangelho, a graça de Deus. Graça. Porque você não merecia isso. Eu vou ter que repetir isso para você. Eu e você não merecíamos a herança que está reservada no céu. Por quê? O que você fez de bom? O que você fez de mais para merecer aquela herança maravilhosa no céu? Nada. Você não podia comprar, você não tinha dinheiro, não vale no céu.
A sua propriedade, as suas fazendas, o seu gado, seus carros, as suas joias, as suas ações na Bolsa de Valores não valem nada para você comprar a sua herança no céu. Ela foi dada para você por causa da graça de Deus. Está aqui, graça de Deus. Você precisa entender isso. Deus generosamente, abundantemente te deu isso aí. Não é? Então vocês aprenderam essas boas novas. E Paulo fala ainda mais, que Epáfras falou para eles que o amor que vocês têm foi dado pelo Espírito. Então, na realidade, Epáfras anunciou o Evangelho, falou das boas novas, o Espírito Santo pegou aquela verdade espiritual e ele produziu um milagre. O milagre da salvação, o milagre da esperança, o milagre do amor. Essas coisas são fruto do Espírito. Elas não são alguma coisa que nasce da minha cabeça. Não, eu não posso forçar com muita força, isso vai acontecer. Isso é fruto do Espírito. Ele que me dá isso. E está claro quando Paulo diz aqui, o amor que vocês têm e que o Espírito lhes tem dado. Não é lindo? É o Espírito, é a nossa comunhão, o nosso contato, a nossa intimidade contínua e crescendo com o Espírito. Em Efésios, que era a região vizinha de Colossos, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. E a ideia de encher não é assim, bum, é uma sequência contínua, que sempre se encha do Espírito. Continuamente fazendo isso. E esse amor vai transbordar em você. E Paulo diz, por isso, por causa desse amor, que é fruto da esperança, que é fruto da pregação do Evangelho e que é fruto do Espírito Santo ter feito o milagre da salvação em você. Por causa disso, eu oro a Deus que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus, no conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo fala, tem tanta coisa para você conhecer. Não limite-se. Não deixa Deus ser tão pequenininho diante de você. Há tanto mais para conhecer. Deus é um Deus eterno, infinito. Você pode mergulhar como no mar, nadar. E você pode conhecer mais dele tudo através da sua palavra. E da ação do Espírito Santo. E da comunhão, da amizade de gente que ama a palavra e que ama o Espírito da palavra, para que você cresça. E quanto mais você conhecer a Deus, tanto mais você vai amá-lo. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho repetido incansavelmente que Jesus é irresistível. Sabe quando você encontra alguém irresistível, você não tem ação até diante da pessoa? Esse é Jesus. Mas para você dizer que ele é irresistível, você precisa conhecê-lo. Você precisa olhar nos seus olhos. Você precisa conhecer o seu caráter, a sua bondade, o seu poder, o seu amor. Você precisa conhecer a maneira maravilhosa como ele salvou você, a sua graça. E quanto mais você conhecê-lo, tanto mais você vai amá-lo. E Paulo diz, eu oro por você. Eu peço isso, que você conheça mais, porque eu sei que quanto mais você conhecer, com todo conhecimento, com toda sabedoria, você vai amar ainda mais. E esse amor vai produzir frutos eternos na sua vida e na vida de outras pessoas que o seu amor vai alcançar. Não é? Eu oro para que você seja fortalecido no poder glorioso de Deus, para que você tenha perseverança e paciência. Porque nós precisamos. Às vezes, por causa da nossa carne, da nossa limitação, que nós somos extremamente limitados, a gente quer parar de amar. A gente se cansa. A gente diz, olha, já deu. Não é? Não consigo amar mais aquela pessoa, chegou no limite para mim. Pedro pergunta, os discípulos perguntam para Jesus, quanto eu devo perdoar? E Jesus fala, olha, 70 vezes 7. É só uma maneira de dizer, não tem limite. E o amor é igual, não tem limite. Paulo diz em Coríntios 13, o amor não acaba. Imagine alguma coisa que começa e nunca mais acaba, nunca mais. Pode crescer, crescer. E Paulo diz, eu oro para que isso aconteça, mas você precisa ter perseverança e paciência. Insista nisso, não abra mão, o fruto virá. O fruto só vem para aquele que insiste, persevera, é o que ele está dizendo. Então, ele fala, dessa maneira você vai se encher de alegria. Ele termina dizendo, e você vai poder sempre dar louvores e graças a Deus. Paulo, finalmente, ele nos lembra de um detalhe. Ele fala que Deus, por causa do seu grande amor, nos tirou do reino das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Que coisa interessante que Paulo, nesse texto, ele diz que Jesus é o Filho do amor de Deus, é o Filho amado de Deus. Paulo está falando de amor. Paulo está dizendo o seguinte: a maneira de você viver uma vida digna de mim, da cruz de Jesus Cristo, a maneira de você viver uma vida à altura da cruz é amando como Jesus amou. Jesus é o Filho do amor. Jesus é o Filho amado do Pai. E Paulo está dizendo aqui, a Bíblia está afirmando que Deus nos arrancou das trevas e nos colocou no reino do Filho que Ele ama. Esse reino é amor. E nós precisamos amar. E é assim que nós viveremos uma vida digna de Jesus. Foi assim que Cristo comprou a nossa libertação e pagou o preço dos nossos pecados. E essa é a nossa mensagem para hoje. Meu desejo é que, de alguma maneira, Deus use essa sua palavra para alcançar o seu coração, a sua mente, e você possa crescer ainda muito mais no amor por Ele e por tantos que precisam ser amados por você, em nome dEle. Deus te abençoe.